Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema Vitória no fogo ardente das fornalhas da vida. Daniel 3,17 está escrito: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Meus amados, o projeto de Nabucodonosor era conservar unida a sociedade da sua época. Para isso, Nabucodonosor achava necessário uma religião unificante. Daí, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, o que equivale a 30 metros de altura e 3 metros de largura. A estátua de ouro era para estimular a devoção comum aos deuses da Babilônia, aos quais Nabucodonosor esperava que todas as pessoas os servissem de alguma forma. Para ganhar entusiasmo e adesão de todos, Nabucodonosor deu muita ênfase ao aspecto musical. No versículo 5 do capítulo 3, nós encontramos uma programação intensiva para ensinar vários instrumentos que iriam tocar no ato de devoção comunitária da estátua que ele havia construído. O projeto de Nabucodonosor estava apoiado numa punição. Qual era a punição? Se alguma pessoa não adorasse a estátua, era jogada na fornalha acesa. Os versículos de 2 a 7 registram que Nabucodonosor mandou ajuntar todos os governadores, prefeitos, magistrados, tesoureiros e conselheiros para a consagração dessa estátua que ele construíra. E ao som dos instrumentos, diz a Bíblia, todos ali prostraram-se e adoraram aquela estátua. No versículo 12 diz que Nabucodonosor recebeu a notícia que 3 homens, Sedraque, Mesaque e Abidênego, não se prostraram diante da estátua. E nos versículos 14 e 15, dizem esses versículos que Nabucodonosor arregimentou os musicistas, mandou chamar Sedraque, Mesaque e Abidênego e fez-lhes a seguinte pergunta: é verdade, ó Sedraque, Mesaque e Abidênego, que vós não adorais a estátua de ouro que eu levantei? Pois fiquem sabendo agora, disse o rei aos 3, quando os musicistas que aqui estão começarem a tocar, vocês dobrem os seus joelhos, adorem a imagem. E ainda ameaçou Sedraque, Mesaque e Abidênego, dizendo: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nos versículos 17 e 18 do capítulo 3 de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abidênego responderam naquele instante o rei: o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, não adoraremos a estátua que tu levantaste. Meus amados, Sedraque, Mesaque e Abidênego pronunciou aí uma expressão de alta relevância. Eles disseram: o nosso Deus a quem servamos. Nabucodonosor tinha que aprender que o Deus de Sedraque, Mesaque e Abidênego é o Senhor soberano, vivo da história do universo.
Nabucodonosor tinha que aprender que a esperança de que Deus os livraria da fornalha ardente era baseada no relacionamento pessoal que Sedraque, Mesaque e Abednego tinham com Deus. Meus amados, aqui temos uma primeira lição para nós. As pessoas que nos cercam no nosso dia a dia, precisam saber que o Deus que nós servimos nos confere, diante das provações, fé e coragem invencíveis, como a de Sedraque, Mesaque e Abednego. As pessoas que nos cercam no nosso dia a dia entenderão com muita clareza o Evangelho quando, nas provações, nas fornalhas que passamos pela vida, permanecemos com fé e coragem invencíveis, como as de as de Sedraque, Mesaque e Abednego. Observe que Sedraque, Mesaque e Abednego, diante de Nabucodonosor, eles não hesitaram em suas respostas. Eles se recusaram a dar o mínimo sinal de que havia possibilidades de um meio termo. Meus amados, segunda lição para a nossa vida: fé e coragem recusam o pânico. Fé e coragem vêm do relacionamento profundo e estreito que temos com Deus. O sentimento de estarmos íntimos com Deus nos leva a uma convicção profunda de que estamos seguros nas mãos de Deus. Era o que aconteceu com Sedraque, Mesaque e Abednego. Por isso que os três servos de Deus disseram a Nabucodonosor: Deus nos livrará das tuas mãos. Em hipótese alguma, meus amados irmãos, Deus não abandona aqueles que lhe pertencem. Escutem bem, a expressão nada é impossível para Deus, sempre essa expressão fez parte de Sedraque, Mesaque e Abednego desde o início da vida, desde a criação da vida da nação de Israel. Deus falou a Sara, dizendo: acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis 18, 14. Moisés vivenciou essas palavras que Deus disse a Sara, quando ele fez o mar vermelho tornar-se solo seco e as águas se dividiram em duas bandas. Êxodo 14, 21. Jeremias fez suas essas palavras quando disse: ah, Senhor Deus, com o teu braço estendido nada há que te seja demasiadamente difícil. Jeremias 32, 17. Isaías fez suas essas palavras quando Isaías diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 1 e 2. Portanto, essas palavras de Deus a Sara, as palavras de Jeremias, de Isaías, estavam enraizadas nos corações de Sedraque, Mesaque e Abednego. Por isso que quando eles estavam frente a frente com a fornalha de Nabucodonosor, eles não procuraram um conflito aberto com Nabucodonosor, não. Mas permaneceram fiéis, resolutos, serenos,
tranquilos e com muita paz. Assim deve ser conosco. É outra lição para as nossas vidas. Assim deve ser comigo e com você diante das fornalhas da vida. Nada, absolutamente nada pode nos separar do socorro de Deus quando somos fiéis, quando nos mantemos num relacionamento estreito com o Senhor. Que Nabucodonosor ficou assustado. Ele ficou assustado quando ele olhou para a fornalha. O que impressionou Nabucodonosor ao ver Sedraque, Mesaque e Abidênego ali foi que eles, os três lá, não tinham dano algum. O fogo não acabou com eles. Os versículos 24 e 25 de Daniel 3 diz que Nabucodonosor chamou seus capitães e disse: olha, eu coloquei 3 homens atados. Eles estão desatados e eu vejo uma 4ª pessoa como filho dos deuses. Aqui tem outra lição para a minha vida e a sua vida. A presença da figura divina dessa 4ª pessoa, a presença dessa personagem celestial ali com o Sedraque, Mesaque e Abidênego naquele fogo, é o cumprimento da promessa de Deus, da sua companhia conosco, quando estamos na fornalha da provação, na fornalha da tribulação. Nunca, meus amados irmãos e irmãs, nunca estamos só nas fornalhas da vida. O autor da epístola de Hebreus, ele lista ali inúmeras testemunhas, e ali o autor de Hebreus inclui aqueles que pela fé, que pela fidelidade a Deus, extinguiram a violência do fogo enquanto olhavam firmemente para Jesus. Hebreus 11:34 e Hebreus 12:2. Meus amados, nós só resistiremos e sairemos vitoriosos do fogo ardente das fornalhas da vida se na fornalha mantivermos nossos olhares, nosso olho fitos na pessoa de Cristo. Os olhos de Sedraque, Mesaque e Abidênego ali naquela fornalha estavam fitos no Deus Todo-Poderoso. A ira de Nabucodonosor foi apagada quando ele olhou para dentro da fornalha e viu a 4ª personagem. Nabucodonosor viu Sedraque, Mesaque e Abidênego protegidos por Deus Todo-Poderoso ali. E não esqueça dessa verdade. Na fornalha ardente das tribulações, nós somos protegidos por Deus. Ele estará conosco, Ele é a nossa companhia. A fidelidade e o testemunho de Sedraque, Mesaque e Abidênego atingiu Nabucodonosor de cheio. Não esqueça, a nossa fidelidade a Deus e o nosso testemunho a Deus impacta os ímpios, impressiona os ímpios, os incrédulos. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la no meu canal do YouTube, cujo endereço está logo aí embaixo. Que a potente mão do Deus poderoso, que está sempre conosco, nas tribulações, nas provações, nas fornalhas da vida. Amém.